fato típico, ilicitude e culpabilidade. Desde 1905, a teoria que se adota para dividir essa equação é uma teoria que entende que essa equação tem três partes: cabeça, tronco e membros, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Por isso que, até hoje, majoritariamente, a teoria ela é tripartida, ela é dividida em três partes. Outras teorias foram tentadas, teorias bipartidas, teoria quadripartidas, mas a que vigorou com muita força desde essa época é a teoria tripartida. E, inclusive, na década de 80 para a década de 90, o professor Damasio, por exemplo, foi um grande divulgador de uma teoria bipartida chamada de teoria bipartida brasileira, que vários professores passaram a ensinar até a década de 90, inclusive até hoje, alguns defendem, o próprio Damasio, o professor Capês, né, o professor Kleber Masson, então até hoje defendem uma teoria chamada teoria bipartida brasileira, porque só foi adotada no Brasil. Então, teoria bipartida brasileira. Essa teoria bipartida brasileira não é aceita. A que é aceita majoritariamente é a teoria tripartida, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Muito bem, se cair na sua prova, qual é o conceito analítico de crime, qual é a teoria que se adota, você já sabia disso. Eu só estou te relembrando que é a teoria bipartida. Eu falei uma pequena história em relação à teoria do crime para você entender qual foi a razão. A razão foi que o direito como um todo, e mais especificamente nesse caso, o direito penal, buscava se fortalecer como ciência, e esse reconhecimento como ciência do direito penal especificamente se deu com a estruturação da teoria do crime. Tranquilo até aí? Tranquilo. Lúcio, mas calma aí. Esse é o chamado conceito analítico de crime, né? Que você disse que é o conceito tripartido, que desde 1905, com a chamada teoria causal List-Belling, até hoje ela é adotada. É claro, como eu disse aqui, o que era fato típico, o que era ilicitude, o que era culpabilidade, mudou um pouco nessa evolução, porque a gente passou mais de 100 anos, isso tem muito tempo. Mas o fato é o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês aqui, para vocês entenderem que antes de você adotar um conceito analítico, você tem que entender um outro conceito que é chamado de conceito material. Olha só, presta atenção. Uma vez, esse fato é real, eu estava na delegacia, na verdade, não aconteceu comigo, aconteceu com um policial que me contou esse fato. Ele falou que estava trabalhando, estava na delegacia, e aí um sujeito entrou esbaforido na delegacia, dizendo, olha, eu moro aqui perto, eu preciso de ajuda e tal, meu pai tá transando com a minha irmãzinha. Eu cheguei em casa e vi meu pai importunando, assediando, fazendo sexo com a minha irmãzinha. Aí os policiais, aquele negócio todo, não, entra aqui e tal. Vamos de viatura, não sei o quê. Não, eu moro aqui do outro lado da rua. Ele morava muito perto da delegacia. E aí os policiais foram correndo e tal. Quando eles foram chegando perto da casa, um policial que era mais antigo, mas assim, achou estranha a história e falou assim, cara, deixa eu te falar, essa sua irmãzinha tem quantos anos? Ele, 25. Ele, como assim, cara? 25? Tu vai na delegacia, pede apoio dizendo que seu pai tá transando com sua irmãzinha, eu achando que é uma criança, a menina tem 25. Não, ela é 25, mas ela tá transando com meu pai, cara, isso é um absurdo. Não, calma. Calma aí. Ela é doente mental? Ela tem algum problema? Não, ela é legal, inclusive ela faz faculdade, ela é zeradinha, 0.0, não tem problema algum, não tem 5.5, né? Não tem problema algum, ela é zeradinha. Ela tem 25 anos, não tem problema mental. Você sabe por que razão talvez eles estejam praticando sexo? Sei lá, eu só sei que isso é um absurdo e a polícia precisa tomar alguma atitude. O policial calmamente falou, calma, meu irmão, calma. Deixa eu te falar uma coisa. Você me disse, então, que ela é maior de idade, não tem doença mental e que possivelmente isso é um sexo consentido. Sei lá se é consentido, que coisa mais escrota é essa? Meu pai transando com minha irmã, isso é um absurdo e tal. Eu falei, calma, amigo, calma. Deixa eu te falar um negócio. Aí o policial parou. Você conhece, perguntou para ele, né? Você conhece o conceito material de crime? Ele, não conheço esse conceito material. Bom, o conceito material de crime, ele é um conceito que deve embasar o legislador na hora de criar tipos penais. Assim, a gente chama, a gente dá o nome de crime materialmente aquilo que viola bem jurídico. Então, possivelmente,
O bem jurídico que você quer proteger aí é a sua família. E você, na sua cabeça, acha que o incesto, esta relação sexual que seu pai está tendo com a sua irmã, seja algo que viola o bem jurídico. Mas acontece o seguinte, esse fato em si não é crime, apesar de você sentir que ele viola um bem jurídico. Por quê? Porque não basta um conceito... Isso o policial no meio da rua explicando pro cara, acredita em mim. Isso viola o bem jurídico, mas não existe uma norma que preveja esse fato como um fato tipicamente punível. Então, não há crime. Por que não há crime? Porque não há fato típico. Porque para o direito penal, desde 1905, se o policial explicando para ele, desde o sistema List-Bellen, exige-se que o fato seja típico, que haja uma previsão legal, o princípio da legalidade. Se você não tiver esse elemento, ou seja, a descrição legal do fato como criminoso, como é o caso do incesto, então esse crime só existe uma violação do bem jurídico, mas não há crime. Ou seja, você está confundindo o conceito material de crime com o conceito analítico ou formal analítico de crime. E aí o cara entendeu. Então entendi, policial. Significa, então, que o conceito material de crime significa tudo aquilo que viola um bem jurídico. Mas para que aquilo seja punível, para que haja realmente um crime no sentido formal, eu preciso que haja uma descrição típica, ou seja, em uma norma. Sim, e ainda eu preciso que exista o fato típico, mas a ilicitude e a culpabilidade, que é aquela equação do crime. Sim, senão não serve. E aí você aprende a diferença entre um conceito material de crime e um conceito analítico de crime. O que importa para a gente, como delegado, como policial, como juiz, como promotor, como advogado, é o conceito analítico de crime. Qual é o conceito analítico de crime? Um crime como fato típico, ilícito e culpável. O conceito material de crime, um crime como violação ao bem jurídico, é importante para guiar o legislador na hora de fazer uma norma, porque ele não vai criar uma norma penal que não viole bem jurídico, não tem sentido, porque é básico isso, que uma norma proteja bens jurídicos. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Beleza. Então, eu quero...